O meu nome é Daniel José Ramos Vieira, nasci em 1937 nesta casa, naquela divisão lá atrás. 1937, no dia 3 de junho. Pronto. O meu pai era funcionário da Caixa Agrícola. A minha mãe era doméstica. Portanto, vivíamos aqui nesta casa, o meu pai, a minha mãe, a minha avó, e uma auxiliar doméstica que era a Georgina e eu. Andei aqui numa escola que se chamava a Escola Paga, que tinha o título da Escola das Ligeirinhas. Aí foi onde eu aprendi as primeiras letras. E por outra, as primeiras letras aprendi com a minha avó, sobre o método João de Deus. E com o meu pai, com a minha mãe, né? Mas a minha avó ainda era prima do poeta, né? E então, quer dizer, aprendi com ela a cartilha maternal. Depois fui para a escola primária, que era lá embaixo, ali na rua onde o prior mora. E aí fiz a 4ª classe. Era uma sala muito grande onde havia as 4 classes. Havia a primeira, a segunda, a terceira e a 4ª. Havia 2 salas muito grandes, divididas por um corredor, na verdade. Na parte direita da entrada seria a escola dos rapazes, na parte esquerda era a escola da rapariga, portanto não era mista. E tinha um grande quintal onde a gente brincava, não é? O quintal de cima onde nós brincávamos, o quintal de baixo era onde as meninas brincavam. Quer dizer, a professora dava para tudo, não é, coitada? Eram as 4 classes juntas. E geralmente alguns eram maus estudantes, como eu também fui, não é? Portanto, eram já grandes, não é? De maneira que eram grandes brincalhões, malandros e tal. Próprios da idade. Próprios da idade, e às vezes ensinavam a gente. Quando a professora dava conta deles, ou da 2ª classe, não é? Os da 4ª classe vinham ensinar a nós, os da 1ª e da 2ª. Era assim, não é? Quer dizer, era uma terra que tinha tudo, praticamente. Tinha lojas, tinha caldeireiros, olha, aqui nesta rua, por acaso, havia muitos caldeireiros a bater chapa, a fazer panelas, não é? E eu lembro-me precisamente disso, porque isso depois tem influenciado a minha vida, não é? Em certa medida, porque o som dos sinos, que a igreja matriz é aqui embaixo, não é? O som dos sinos, das horas, às vezes até ao entardecer, que chamavam o som das trindades, não é? E aqui o barulho dos caldeireiros, influenciaram, se calhar, musicalmente a minha vida, não é? Porque hoje até gosto dos sinos. Lembro-me quando havia aqui um grupo que era o Erva Doce, na verdade, alguém ofereceu ao grupo um aparelho com sinos, não é? E eu, quer dizer, sei lá, olha, gosto de tocar os sinos, não é? Os sinos da igreja e do toque dos caldeireiros, porque havia aqui muitos, não é? Portanto, e tudo aquilo me fez realmente a percussão, não é? Quer dizer, é engraçado. Olha, daqui também, já agora que estamos a falar nesses tempos, o meu pai tocava guitarra, não, o meu pai tocava viola, e a minha mãe cantava. Agora, precisamente, a minha mãe cantava o fado. Cantava o fado do Malhoa, geralmente era da Amália, né, que ela cantava. Tínhamos aqui um primo Alfredo, era alfaiate. Portanto, a minha mãe cantava aqui nas noites de verão, principalmente, não é? Porque de inverno aqui a casa é muito úmida. E então, quer dizer, o meu pai tocava viola, a minha mãe aqui à janela cantava o fado Malhoa, e mais outros, não é? O meu primo Alfredo tocava a guitarra, e mais abaixo o senhor José Francisco Madeira, que era pai da prima Albertina, que ainda hoje vive, tocava viola.
E então, quer dizer, era bastante interessante. Ou juntavam-se espontaneamente? Não, já espontaneamente, não. Havia aqui um grupo de teatro, evidentemente havia, que era o grupo de teatro altense, que se ensaiava aqui, provavelmente, na Casa do Povo, não é? Não, sim, ensaiava-se na Casa do Povo, mas aqui não faziam espetáculos. Encenavam precisamente peças, muitas vezes escritas por eles. Era interessante na medida em que havia pessoas que eram poetisas, que era a menina Diana, não é? Fazia os versos. E o meu pai era ator, a minha mãe também, a minha tia Constância também. E acho que toda a minha família também era tudo atores. E então, quer dizer, eles faziam, às vezes escreviam as peças para eles, não é? Mas depois havia sempre uma peça de fundo. Mas os teatros que eles faziam eram bastante interessantes, na medida em que a primeira parte era uma anedota, parece-me. A outra parte era cantos. Porque havia aqui estudantes que estudavam em Coimbra e estudantes que estudavam em Lisboa. Os estudantes que estudavam em Coimbra trouxeram para aqui os fados de Coimbra. Os estudantes que estudavam em Lisboa trouxeram as revistas, porque havia estudantes de Coimbra e estudantes de Lisboa. Os de Lisboa traziam precisamente a revista. As peças eram contestatárias ou eram... Não eram bem contestatárias, não. Essa contestação veio muito depois. Lembro-me da festa do 1º de Maio, lembro-me da festa das Janeiras, que passaram há pouco tempo, não é? Que se canta ainda hoje. Lembro-me das festas das feiras e dos bailes. Quando era garoto, no 1º de Maio, era precisamente, as pessoas iam todos para a Fonte Grande. Levavam os seus lanches e iam para a Fonte Grande. Era um objetivo de convivência entre as pessoas, não é? Quer dizer, e provavelmente também haveria contestação, porque aqui em Alto, antigamente eram da esquerda. Naquela altura, os da esquerda eram todos comunistas, pronto, quer dizer. Sim. Não havia... Pois, mas, quer dizer, a festa sempre se fez, não é? Mas meu pai teve problemas com isso, por acaso. Na Pidevinha. O quê? Que não podiam fazer nada, não é? Porque a gente era muita. Pois, como a gente era muita, não é? Os gajos vinham ver. Quem é que... Enfim, não chegou a ser preso. E estava envolvido em algum movimento de contestação? Não, eu acho que não. Ele era da terra. Não. Quer dizer, alinhava como todos tinham que alinhar, não é? Quer dizer, mas não... A PIDE via com maus olhos esse aglomerar de gente a conviver? Pois, claro que via. Mesmo no 1 de Maio? Mesmo no 1 de Maio, pois. Eles não viam isso com maus olhos, até porque depois, mais tarde, há pouco tempo soube, que foi até um senhor lá de Lolé que me disse isso. Ele disse, sabe que o seu pai teve para ser presidente da Câmara, aqui de Lolé. Nós quisemos que ele fosse presidente da Câmara e tal, mas o governo civil nunca consentiu, por causa do 1º de Maio. E o 1º de Maio depois, então, foi evoluindo, não é? E tornou-se, precisamente, houve o grupo folclórico, não é? A fundação do grupo folclórico é em 1938, ou por outra, a aldeia concorreu àquele concurso das aldeias mais portuguesas e nessa altura o grupo, quer dizer, o meu pai e outras pessoas de Alto, na verdade, foram para a Serra e mais para a Serra e para o Barrocal, quer dizer, recolher as músicas ou recolher canções antigas, não é? E depois nesse dia, não é? Quer dizer, não, em outubro, em que o grupo dançou a primeira vez, cantou e ficaram entusiasmados, não é? E passado uns 2 ou 3 anos formou-se o grupo folclórico, que a sua sede seria aqui ao pé de mim, na Casa do Povo. Sim. E o grupo folclórico durou 70 e tal, 80 anos.
As feiras eram todos os meses. Não, os mercados, digo. As feiras, havia duas, chamadas as feiras francas. Havia duas feiras, que era precisamente a feira de janeiro, não é? E a feira de setembro. Vendia-se tudo. E para mim, para a malta do meu tempo, não é? Era a novidade, não é? Portanto, a malta corria às feiras, juntávamos dinheiro durante um ano para comprarmos bem, coisas que a malta gostava. Claro, sim. E nas feiras havia então a procissão. Havia a festa religiosa e a festa pagã, não é? A festa pagã era mais no segundo dia, porque o padre não ia muito... Era um padre da situação, quer dizer, havia 3 figuras principais na aldeia. A figura do padre, a figura do médico e a figura do professor. O padre era a autoridade máxima aqui da terra e muitos deles também se integraram na povoação e também alguns deles fizeram umas festas, não é? Dinamizava, mas segundo o regime, não é? Ok. Não ia além disso. Eles eram todos do regime, não é? Sem dúvida nenhuma. Mas, quer dizer, ainda me lembro disso, houve um, mas esse era malandro. Era chamado Padre Domingos. Esse gajo era músico e era de teatro, não é? Que organizou precisamente aqui umas peças de teatro com toda a população. Alto nessa altura era alto, pá. Agora não é nada. Porque tinha gente, pá, e tinha coisas que a população fazia. Ou que não era bem a população que fazia, eram os dinamizadores que a fariam. Era precisamente as senhoras da igreja, que era aqui a minha prima Albertina e a Mana, que realmente tinham um jornal, da paróquia, e que realmente eram pessoas que se dedicavam ao teatro, principalmente. Ao teatro e à música. Ela era a professora das meninas, né? Essa senhora do teatro, né? E então eu lembro, quer dizer, catequizava os moços, não é? Quer dizer, para teatro, não é? E depois acho que havia uma outra senhora, que era a menina Diana, que fazia os versos, não é? E então era um intercâmbio entre ela, os garotos da escola que iriam precisamente à casa da menina Diana, que fazia malha, não é? E então, quer dizer, escreviam as peças assim. Mas havia sempre uma peça de fundo, não é? Uma delas seria do Ramada Curta, agora lembro-me o nome, e outras também. Mas quase todas, o Ramada Curta já era um bocadinho mais pesado, não é? Mas quase todas eram mais ou menos do regime. Economicamente havia os gajos comerciantes que eram ricos, ou pronto, a cidade tinha algum dinheiro, não. E havia os outros que trabalhavam no campo, não é? Cultivava-se batatas, trigo pouco, não é? E cereais, não é? Quer dizer, porque nessa altura as pessoas todas, bom, havia pessoas que tinham os seus bocadinhos de terra, não é? Havia outras pessoas que tinham, também alugavam ao Morgado de Alto, na verdade, umas corelas lá embaixo, que eram regadas com água da ribeira. E os outros, coitados, pá, quando não tinham, trabalhavam para os outros, e quando não havia trabalho, olha, o carnaval sempre se fez. Engraçado. O carnaval antigamente era bruto. Era um bocado selvagem, pá, eu lembro disso. Bem, mostrava a selvageria que nós temos cá dentro, não é? Pronto. Não é preciso dizer mais nada. Nós todos somos brutos e selvagens, é? Sem tirar nem pôr, não é? Quer dizer, mas o carnaval era um bocado bruto, quer dizer, tinha piada, algumas coisas, mas outras não, não é? A piada que eu acho que do carnaval tinha mais nessa altura era escrever cartas anónimas às pessoas. Se eu gostava de uma rapariga não era capaz de dizer nada, mas nessa altura eu escrevia, punha alma e coração na garrafa. Agora, há outros géneros também, quer dizer, havia aí uma senhora, uma velhota, que gostava de ter casado e não casou. Bem,
E havia aí um outro senhor, que era o Joaquim da Silva, que tinha uma loja. Esse era da esquerda, não é? Era contra o regime. E então, ele e a filha, que eram os colegas da escola, eu era colega da escola dela, da filha, não? Com a filha, não é? E então resolvemos escrever uma carta à senhora. Bem, escrevemos uma carta, pronto. E a senhora andou entusiasmada, não é? E era muito com o senhor Joaquim da Silva. E então de vez em quando ia lá, Sr. Joaquim, mas que as palavras tão bonitas que ele escreve. Mas ela não sabia que é que tinha escrito a Não, carta. claro que já sabia. Nem nunca soube, julgo eu. E então, quer dizer, chegou-se à altura em que se planeou o encontro. O encontro foi em Lolé, na verdade. E ela... Mas a gente chegou a pontos depois de ter pena, não é? Quer dizer, víamos a senhora tão entusiasmada, pá, que realmente chegámos a ter pena, não é? Quer dizer, mas também queríamos ver o resultado. Então combinámos a vestimenta que ela devia de levar, e depois a vestimenta que ele também devia de levar, na verdade. E assim foi. E o que é certo é que a senhora foi. E não se encontrou com ninguém? Não, ela recebeu uma grande escalhada. E depois como é que ela ficou? Lembra? Foi fazer queixas ao senhor Joaquim da Silva, chorando. Epá, a gente depois ficámos chateados, né? Quer dizer, claro, não devíamos ter feito isto, pá, pronto, acabou-se. Ficaram com remorsos. Mas no mesmo tempo foi um gozo brutal. E até para os 13, 14 anos, né? Depois fazíamos outras malandrices, que era bater à porta das pessoas, não é? E é claro, as pessoas vinham à porta, depois chateavam-se, né? No carnaval. Outras coisas que faziam. Bem, isso é o que eu entrei na cena, não é? Mas geralmente as pessoas faziam isto tudo. Outras também eram experimentadas. Era arranjar uma latinha de cerveja, aquelas latas de conserva, não é? Uhum. Punha-se brasas lá dentro, não é? E depois punham-se os pimentos queimosos. E punha-se à porta das pessoas. E as pessoas espirravam, tossiam, eu sei lá o quê. Eram pessoas mais novas que faziam isso ou os mais velhos também? Fazia tudo. Quer dizer, rapaz, nas tantas aquilo eram novos e velhos a fazer estas brincadeiras. Outra coisa também, engraçada, era, às vezes não tinha piada nenhuma, eu e outros, né, quer dizer, entrávamos na casa das pessoas e mudávamos a casa. Por exemplo, faz-te conta, as pessoas não fechavam as portas, não é? Não fechavam portas, portanto, não havia ladrões. A polícia não deixava haver ladrões. E então, quer dizer, a gente entrava à casa das pessoas e depois mudava-lhe a casa. Punha a casa de fora no outro lado e a casa do outro lado deste lado aqui. E essa senhora, era a Cecília Rita, também gostava da festa, não é? Quer dizer, também fazia das suas, não é? E um dia a gente entrou em casa e ela tinha um irmão que tinha uma telefonia. Só havia uma telefonia na aldeia. Uma ou duas, mas a principal telefonia que existia na aldeia era aqui na Casa do Povo, onde as pessoas iam precisamente ouvir música e ouvir os programas da telefonia, né? E então, quer dizer, ela ia para a casa do irmão ouvir música e a gente mudou-lhe a casa. A filha era costureira, também entrava na dança, mas aí na casa dela ela entrou. E então mudámos a costureira, a oficina da costureira, para a casa de jantar. Porque depois a pessoa entrou em casa, na verdade, ela falava muito sozinha, não é? O marido estava em casa, mas o marido não ouvia nada. Só era trabalhador, pá, e estava cansado, deixava-se dormir, né? Claro. E então, quer dizer, ela, quando chegou à casa, viu a casa diferente. E então saiu para a rua num grande alarido e a gente estava vendo, não é? Só vizinhos! Eu estou maluca da cabeça! Mudaram uma casa! E ela chegou a descobrir que vocês o fizeram? Ou... Não. Bem, muitas das vezes descobri, outras vezes não. Claro. Existiam muitas pessoas aqui contra o regime? Havia. Mas estavam organizadas em algum tipo de movimento? Ou em algum... Não, acho que não.
Mas, ou seja... Se estava, não me lembro. As sessões que tomavam era ouvirmos a música do Rádio Moscovo, a Açucapa. Lembra-se? E o caso contrário, pois as pessoas falavam, não é? Claro. Mas depois diziam assim, cautela, que as paredes estão baixas. Não sei se vocês compreendem porquê. Sim. E já agora diga-me uma coisa, acha que essa contestação é consequência do Carnaval? Talvez, porque no Carnaval sempre se contestou. Sempre se faziam carros críticos. Umas vezes à junta de freguesia, porque não havia água. Outras vezes contestava-se à socapa as figuras públicas. Mas sabia-se quem eram as das direitas e quem eram as das esquerdas. Claro. Fiz até a 4ª classe, bem, depois fui para o liceu, não é? Mas no liceu não, aquilo não me interessou. Dediquei-me a calcular as ruas da minha povoação, a conversar com as pessoas e a ajudar o meu pai, lá no serviço dele. Era funcionário da Caixa Agrícola. E como era presidente da junta... E também era presidente da junta? Era. Okay. E como ele era presidente da junta, ele tinha que ir ver as coisas, não é verdade? E então eu e a minha mãe ficávamos ali na Caixa. A junta tinha, nessa altura, Não tinha sede. Era consciente das dificuldades que o povo passava e que as populações passavam? Sim. Tentava fazer alguma coisa nesse sentido? Ou não? Bem, eles também não podiam fazer nada, não é? Porque não tinham dinheiro. A Câmara nunca foi senhora de dar grandes importâncias para aqui. Na verdade, Adriano, hoje é a mesma coisa, não é? Se as ruas existem calçadas, ou têm calçadas, e tinham canos de esgoto que iam dar à ribeira nessa altura, e se tinham outras coisas, eram os imigrantes, principalmente os imigrantes da época do senhor meu pai, não é? Que iam para a Venezuela nessa altura, e para o Brasil. Eram esses realmente que ajudaram muito a povoação. Existiu muita gente nessa altura que emigrou? Sim. E por que motivos é que emigrou? Porque aqui não tinham trabalho, não é? Sim. E foram para fora para realmente arranjarem melhor salário. Havia muita gente mesmo que emigrou? Não, quer dizer, há uma altura, mas isso já foi muito mais tarde, não é? Em que, sem dúvida nenhuma, foram muitos para a França, não é? Alguns para fugir à guerra, não é? Da ultramar. E também para ganharem melhor, não é? E um assalto, sim. Bem, se há histórias macabras aí de coisas de assalto, uma coisa engraçada, não é? E um assalto, arranjavam dinheiro e pagavam a um passador e depois iam a pé, não é? Quer dizer, até chegarem a um sítio que os levava para Paris, não é? Chegou a ir à tropa ou não? Por acaso não, fiquei livre. Okay. Era demasiadamente magro. Como é que surge este seu gosto pela arte? Porque o meu pai pintava. O seu pai também pintou? Meu pai também emigrou, ele não emigrou, migrou. Foi para Lisboa, não é? Aos 20 anos. E por lá andou. Eu, se calhar, quase que segui o caminho dele, né? Engraçado. E estive lá uma catrefa de anos e conviveu, precisamente, acho, com um senhor que estava na mesma pensão do que ele, que era pintor. Acho que Machado da Luz. E quando veio para Alto, e também começou a pintar outra vez. Meu pai gostava muito de paisagem. Pintou umas paisagens de Messinos. Meu pai teve um bocado uma vida atribulada também. E depois comecei também a pintar também. Para quando uns 15, talvez. Com 15 anos? Sim, com 15 e o que é que anos. pintava nessa altura, com 15 anos? Era também paisagem? Sim. E manteve-se sempre nessa temática das paisagens? Ou... Não, quer dizer, durante evoluindo? vários períodos da minha vida, depois fui evoluindo. Primeiramente inspirei-me nos impressionistas, não é? No Van Gogh, no Gauguin, no Pissarro. Depois deu-me para estudar, pronto.
Porque ainda foi para Lisboa, não é? Teve Pois para foi. Lisboa também. Quer dizer que a família do Cândido Guerreiro vinha muito alto, né? A filha dele, que era a Agar, que era professora lá em Lisboa. Ok. E a minha mãe não gostava que eu estudasse, mas eu não me interessava nada daquilo. Só me comecei a interessar quando comecei a pintar, né? E engraçado, acho que tem uma história interessante também. Duas. Um tio meu, que era o meu tio Caixeiro, vivia aqui em cima, no Alfarbeirão. Não, ali não era bem Alfarbeirão, mas é ao lado. E um dia, sabendo do desgosto da minha mãe, que eu não estudava nada, não é? Quer dizer, eu estudaria, mas era cá o que me interessava, praticamente. E disse-me, estava ao pé de um poço, e disse-me assim: "Oh, Daniel, estás a ver aqui o gargalo do poço, não estás?" "Estou, tio, estou." Disse: "Não. Estás a ver, isto tem buracos." "Pois tem. Sabes quem fez estes buracos? Foi o baraço. Quando vai abaixo e vem acima, fez isto à pedra dura, né? A mesma coisa é estudar, pá. A gente tanto lê que até aprende." E a cara ficou-me na cabeça, né? Foi engraçado, né? Mas também não liga mais nada, mais nenhuma vez, né? Depois aqui a família do Cândido Guerreiro uma vez veio aqui à minha casa, porque aqui a minha casa também, pois, era... O meu pai trazia tudo para casa, né? Todas as pessoas vinham aqui à minha casa, né? Quer dizer, e então estava um senhor que me disse assim: "Mas, Daniel, olha que os pintores, pá, quer ser pintor?" "Pois quero, então, quero ir para Paris, pá." Mas olha que os pintores são pessoas que até sabem umas coisas, pá, também estudam. E eu disse: "Está bem, pois, se calhar estudam aqui que lhes interessa", disse eu. Quer dizer, essas três... e depois veio aqui também há tempos um pintor, que era impressionista, português, que pertencia à escola impressionista, não é? Quer dizer, que era o Falcão Trigoso, não é? O meu pai trouxe-o para casa, não é? E eu ia atrás dele e via ele pintar, não é? E então essas três coisas acho que fizeram com que eu pensasse e que começasse a aprender umas coisas. Depois eu fui para Lolé, não é? Quer dizer, ia todos os dias para Lolé para um senhor que dava explicações. E eu comecei-me a interessar. Depois, mas não, era um interesse assim, um bocado esporádico, não é? Depois então uma prima minha levou-me para Lisboa. Aí é que eu então comecei a estudar a sério, né? Primeiramente tive que fazer o liceu, numa sala chamada Sala de Estudos de Santana. Eram todos assim vadios como eu, né? Também... e aí, pá, eu então fiz o 5º ano e depois do 5º ano é que fui para as Belas Artes. Fiz exame à Escola de Belas Artes, mas não entrei, porque não tinha dinheiro, o meu pai não tinha dinheiro assim. Teve dinheiro para manter até ao 5º ano, mas depois eu vi que ele já não tinha muito dinheiro para manter, e então empreguei-me e fui tirar o curso de noturno na Escola António Arroio. Tinha feito exame às Belas Artes, mas não tinha entrado, né? Porque não tinha dinheiro para me manter lá. E também achava que o meu pai também não tinha, não é? Pois. Ele deu-me o 5º ano, não é? Empreguei-me num emprego que não gostei nada. Não é? Era uma caixa de previdência dos profissionais de comércio. E tive a má ideia, pá, de dizer que sabia escrever à máquina. E sabia? Sabia, mas puseram-me num sítio horroroso. Mas diverti-me com aquilo, em certa medida. Naquela altura havia, chamava-se o adressógrafo. Era escrever a direção dos sócios, né? Quer dizer, dos cooperantes, dos trabalhadores, numas chapas de metal, com uma máquina que fazia uma barulheira infernal, pá. Pom, 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 pom. Mas eu não gostei daquilo. Depois, aí então, nessa altura, matriculei-me no António Arroio. Sim, foi uma bela escola. Para mim foi uma das melhores. Depois do António Arroio,
fui para as Belas Artes. Eu não acabei o curso de António Arroio, não acabei. Por causa de uma cadeira, Geometria Descritiva. Mas depois, como eu tinha o exame feito, não é? Fui para as Belas Artes à Socapa. Matriculei-me a 3 cadeiras. Ok. A Geometria Descritiva, a História da Arte e outra não me lembro qual era. Andei fugido. Esta história é engraçada. Bah, eu estava precisamente, andava, é claro que fui abaixo, né? Andava na António Arroio, para acabar a António Arroio. Foi a escola uma das escolas mais interessantes que eu tive. Melhor, talvez, aprendi mais lá. Bem, aprende sempre coisas diferentes, pronto. Mas provavelmente, tecnicamente, aprendi mais na António Arroio do que aprendi nas Belas Artes. Mas depois, o raio da Geometria Descritiva não entrou cá dentro de mim, não é? Portanto, acabei por não acabar. E nessa altura, foi uma altura um bocado dramática da minha vida, porque eu, quando me entusiasmei a estudar, entusiasmei-me de tal maneira que eu sou de excesso. Ou faço ou não faço. Agora também tenho a impressão que estou nesse. Mas depois apanhei um esgotamento. E isso mais tarde veio-me dar umas consequências interessantes. Como andava em três escolas diferentes, era o emprego, que era aquilo que me mantinha, era a António Arroio, que provavelmente era também outra coisa que eu gostava, e nas Belas Artes, mas que também trabalhei demais e enfraqueci. Apanha-me a tuberculose. Fez-me com que eu não trabalhasse, porque a páginas tantas eu comecei a tossir, comecei a sentir-me mal, não é? Quer dizer, e da escola António Arroio mandaram-me para o médico. E então, quer dizer, eu fui para o médico e, por sua vez, também nas Belas Artes, também fui lá aos serviços sociais universitários e tal, e deram que eu estava tuberculoso. Eu não tive outras coisas, vi para casa, para Alvo. Mas um bocado receoso, porque tinha medo de passar a doença para a família, não é? Claro. Porque o funcionário público, não sei se ainda hoje é a mesma coisa, quando estava tuberculoso, não trabalhava, mas ganhava. E eu vim para casa. Fui aqui a Lolé, ao Centro de Saúde de Lolé, e ele olhou para mim e tal, quer dizer, viu, você está tuberculoso. Não dá nada tuberculoso, não tem nada disso. Oh, doutor, mas então, os gajos que eu vi são umas bestas. Você provavelmente, ou teve uma coisa em pequeno, curou-se, o senhor constipou-se e isso atacou, e eles pensam que você está tuberculoso. Mas você não está tuberculoso. Então, e o que é que eu vou fazer, doutor? Vai trabalhar outra vez. E ele depois perguntou-me e disse, o que é que o senhor faz já além de ser funcionário público? Professor, sou doutor, eu estudo, sou estudante. É? Então está safo. O que é que estuda? Eu estou em Belas Artes. Bem, quantos anos é o curso? São 4. Então, olha, teve sorte. Eu digo que você está tuberculoso, você não vai trabalhar e vai para a escola, para a universidade. Doutor, mas isso é especial, tal, está bem. E onde é que é a escola? Em Lisboa. Isso é que é pior. Então, pois, até não há outras escolas aí sem ser Lisboa. O Porto e há a Madeira. Então, olha, vá para todo o lado, menos para Lisboa. Por causa que seria visto pelos colegas e tal. Pois. Acabei por ficar em Lisboa. Mas aí arranjei um sistema
Porque nós, funcionários públicos, ou outros funcionários, sempre temos assim os mesmos hábitos, não é? Não mudamos. É a casa emprega, emprega casa, café, mais ir ao cinema, não. Bem. Então eu comecei a estudar os meus colegas, está certo. Como a Escola de Belas Artes, ainda por cima era perto do emprego, mas o horário começava às 8 da manhã, nessa altura. E a minha entrada na Caixa era às 10 da manhã. Então, quer dizer, a partir das 10 eu não podia andar na rua. E a partir das 5 também não. E então, quer dizer, eu fazia a minha vida sem ser precisamente à hora que os funcionários públicos poderiam sair. Epá, aquilo foi uma realidade, uma coisa bestial. E demorou quanto tempo a tirar o curso, Daniel? Isso ele veio 10 anos, mais. Não, eu continuei para Lisboa e vinha passar feiras a Alto, né? E quando é que se decidiu fixar aqui em Alto? Pois foi em 80. Nos anos 80. Por algum motivo em especial? Educar as pessoas de Alto. Gostava de teatro, gostava de música, gostava de... Não, e fazer de Alto aquilo que eu tinha estudado nas minhas andanças por Lisboa. Tive parte da Assembleia, pensei em fazer muita coisa, mas não consegui fazer nada. Não é? Porque o que inspira para fazer arte é aqui a terra de Alto. Sim. E portanto, nunca... qual é que acha que é a importância dos seus quadros? Eu só ou da sua pintei arte? Alfama. Em Lisboa. Só pintou Alfama? Só pintei Alfama. De resto tudo Alto. Porque Alfama é parecido com Alto. E ainda pinta, hoje em dia? Pinto. E quais é que são os temas? Pinto e desenho. Bem, eu sou mais gravador do que pintor. Gosto mais de gravura. Ok. Foi sempre a área que me interessou. Mais do que talvez a pintura. Mas já nos tempos em que fui para António Arroio, eu matriculei-me num curso que se chamava pintura e gravador litógrafo. Quer dizer, era no curso de pintura e gravador litógrafo. A gravura, pois, foi sempre aquilo que mais, sabe, calhar me interessou. Ligados a Alto é as pessoas, eu não sou retratista, mas pinto as pessoas, segundo elas, ou segundo o que eu penso, e precisamente os objetos que utilizam. Olha, são mesas, por exemplo. Mesas, janelas e espaços. Com alguma particularidade em especial? Ou... O chão. Geralmente as mesas são a vida das pessoas. Nelas se conversa, nelas se pode fazer amor também, nelas se negocia, nelas se escreve, nelas se come. E quando as crianças nasciam aqui em Alto, nunca nasceram na maternidade, né? Praticamente nasciam em casa, e a primeira coisa que faziam era pôr as crianças precisamente em cima das mesas para as pessoas irem ver. Depois, até quando as pessoas morriam, muitas vezes, naquela altura, né? Hoje não, hoje moram nos hospitais, moram nos lares e tal, mas morriam em casa. E o caixão, na verdade, ia para cima de uma mesa. Portanto, eu acho que a mesa está relacionada precisamente com a vida de todas as pessoas, quer a minha, quer a todos os meus patrícios, e como todos, não é? Ali embaixo, no restaurante, está um quadro seu que tem uma praça, se não me engano, e depois tem um relógio. Um relógio. Fala-me aí desse elemento do tempo. Então, o relógio é uma máquina. Uma máquina pode ser a nossa também. Nós somos relógios. Portanto, é a engrenagem em si, né? Porque na praça também se dança, se conversa, enfim, a praça é também a vida de uma aldeia, não é? Não, aquela por acaso é de Messinos, onde eu dei aulas, onde fui professor durante 20 anos. E aí me efetivei e me reformei.
larguei a Caixa Geral de Depósitos em 1968. Era já segundo oficial, o que era aquilo, já ganhava umas massas, estava já para viver, mais ou menos, né? E depois houve um colega meu que me disse assim: "Oh, Daniel, pá, mas, porque é que tu não concorres ao ensino?" Não, talvez seja interessante, então, eu sempre gostei de ensinar, né? Mas à minha maneira também. Bem, bem, olha, vou concorrer. E concorri. Chegou outubro e apareceu uma carta lá em casa a dizer que tinha sido aceito como professor de trabalhos manuais na Escola Dom Fernando II em Sintra. Eu olhei para a carta e disse: "Mas o que é que eu vou fazer isto?" Sabia o problema que os meus colegas, todos professores, tinham, porque me dava com eles também, né? Vou largar isto, vou largar aquilo, vou largar o emprego. Nessa noite não dormi, não me deitei. Fui bater à porta de uma colega minha. Disse, ela, quando bati à porta, disse: "Mas o que é que estás aqui a fazer, não é?" Não estou à rasca, não sei o que é de fazer. Eu também nunca soube o que queres fazer, portanto não há problema nenhum, isso já é normal. Normal não saber o que has de fazer. Pois mas olha lá, arranjaste a uma namorada e ela deixou-te. Não, nada disso e tal, quer dizer, olha, lê esta carta. E ela leu a carta, deu um grande salto de alegria e tal, e eu sentado, então não era isto que tu querias ser professor, pá. Pois, está bem, mas até e agora? Como é que é? E depois, se eu vou largar a Caixa, depois como é que é? Depois chega a junho, tenho que ir para casa, não recebo um tostão. Chega a outubro, também não se sabe onde é que a gente está a parar. Digo assim: mas isso é aventura humana, pá, e tal, não sei o quê, não sei o que mais, pá. Olha lá, o teu pai deixa-te morrer de fome. Não. Então, se o teu pai não te deixa morrer de fome, larga a Caixa e vai para o professor. Lembra-se do dia 25 de Abril de 1964? Perfeitamente. Onde é que estava? Estava lá em Lisboa ou estava aqui em Elva? Não, estava em Lisboa. Estava no 4º ano, nas Belas Artes, né? E tinha um trabalho para entregar a um professor meu, que era uma espécie de um fresco. E tinha que entregá-lo nesse mesmo dia, 25 de Abril. No dia 24 fui para a casa de um amigo meu, para a gente acabar o trabalho, o meu e o dele, para no dia seguinte entregarmos ao professor, né? Porque o professor já me tinha lido a sentença, né? Ou entregas o trabalho ou chumbas. Bem, também não queria chumbar, né? Claro. Porque o meu pai tinha-me ajudado, né, nesse ano. Nesse ano não dei aulas, porque o meu pai ajudou-me, né? Pronto, pagou-me o ano. E eu não queria chumbar, porque não queria que o meu pai sofresse a decepção do filho chumbar, né? Que ele tinha jurado que não chumbaria mais, né? Bom. Então, está bem, já fui. Ora bem, nesse dia, pois, a gente acabou o trabalho, era meia-noite, e ele diz-me assim: "Olha, Daniel, eu morava na Parede, e estava na Amadora. Eu não tenho dinheiro da gasolina para te levar a casa." Não há problema, pá, eu durmo em qualquer lado, desde um divã e tal. Mas eu tenho a casa cheia, pá. Não há problema nenhum. Mas tens de dormir aqui no meu ateliê. Ai, mãe, eu tenho claustrofobia, não é? O ateliê dele era uma subcave, sem nenhuma janela. Ai, poça, dormir aqui? Não posso. Não. Bem, vou para casa. E digo assim: "Olha, vou para casa, arranjei uma desculpa qualquer." E disse-lhe: "Falta-me entregar um papel para o professor, posso lá." "Então, mas a gente está aqui tudo feito, pá. Por que agora vais para casa a esta hora da noite?" Não, tenho que ir, pá. Pronto, e fui. Meti-me num táxi e lá fui para a Parede.
E no caminho da parede só havia soldados na rua. Quer dizer, passámos por vários quartéis, não é? Ali para aquela. Só havia soldados na rua. Digo assim para o chofer: epá, grande farra deve ter sido esta noite. Esta noite ninguém entrou em casa, hein? Sem saber o que ainda se passava. Sei lá, não sabia de nada, não é? Bom, cheguei a casa, nessa altura estava lá a cuidar de um filho que não era meu, e cheguei ao pé e disse: epá, amanhã acorda-me, pá, porque eu tenho que entregar o trabalho ao mestre António Lino, pá, e tenho que ir cedo para Lisboa e tal. Está bem, pá. Bem, na manhã seguinte o gajo acorda-me e eu só ouvia música revolucionária, daquela que não se ouvia, não é? Na altura. Digo assim: oh Carlos, pá, estás hoje bem disposto, pá. Hoje só tocas daquela música boa, não é? Então, não sou eu, é a telefonia que está a tocar. Pá, sejas maluco. Mas realmente corremos as telefonias todas, os postos todos, está tudo na mesma. Pá, mas o que é que se passa? Está bem. Meti-me na caminhoneta, fui para a estação da parede. Ninguém entrou na estação da parede e o comboio ia vazio. Digo: mas que raio, então, mas isto é um dia de semana. Mas que dia é hoje? É um dia de semana. Porquê que o comboio não vai cheio? Hoje será domingo ou feriado? Não. Mas não vi ninguém entrar nas outras estações. Ou entrava uma ou duas pessoas. E lá cheguei à estação do Caixo de Dré, paguei nos trabalhos, pus tudo aqui debaixo do braço e vou para a saída. Quando vou para a saída, não pude sair. Calhar. Uma parada militar. E eu comecei a pensar: já de parte, cada vez que eu tenho que estar a horas num sítio, há sempre uma coisa qualquer que não. Mas ainda hoje é a mesma coisa, às vezes. Há sempre uma coisa qualquer que não me deixa chegar a horas. Cheguei ao pé de um soldado e perguntei-lhe assim: oh, homem, isto demora muito tempo? Diz-me assim: não sabemos. Mas eu preciso passar, porque eu preciso de entregar o trabalho ao mestre. Poxa. E se nem entrego o trabalho às 10 horas da manhã, chumbo. Digo: homem, descanse, que isto, se isto correr tudo bem, o senhor não chumba. Bem, aquela conversa ficou-me assim na cabeça. E depois tentei, ir para entrar na escola, caminhos, saí do Caixo de Dré, fui por cima e tal, não consegui. Voltei ao mesmo sítio. E digo assim: pronto, chumbo. E acabou por chumbar ou não? Não. Havia um cagatão: já viste, tenho que entregar o trabalho ao professor, eu não consigo sair daqui, Digo-me assim: mas tu não sabes o que é que está a passar? Eu não. Sei lá o que é que está a passar, sei que vou chumbar. Diz-me assim: tu não vês que chama revolução? Uma revolução? Então onde é que estão os tiros? E foi um dia feliz para si? Bom, foi um dia feliz, foi os dias mais felizes da minha vida. Fui para casa, deixei os trabalhos e voltei para Lisboa. Esteve envolvido politicamente em algum partido ou alguma associação? Não, andei neles todos. Andei nos partidos todos, nenhum me agradou. Porque não, sei lá, não era bem a minha ideologia, mas aquele que mais me atraiu foi o PS. Não estou inscrito em nenhum, mas sou PS. Ok. Pronto. Foi aquele que eu vi onde se pode ainda dizer que não. Para mim, naquela altura, não é? Claro, sim. Vi sempre que eram uns partidos, não era a liberdade que realmente que eu queria. Pronto. O que é que mudou aqui na região de Alte em comparação entre o pré e o pós 25 de Abril? Quer a nível económico, quer a nível cultural? Mudou tudo. Umas vezes para melhor, outras vezes para pior. A nível económico, talvez tivesse... Não, o que mudou foi a saúde, embora a gente diga que há problemas e tal. Mudou a liberdade também. Mas Alte é uma terra muito confusa. Alte, no meu entender,
não pensa propriamente por ela. As pessoas aqui ainda gostam de ser mandadas. Isto é o que eu penso. E o Daniel gosta de ser mandado? Eu não, mas geralmente às vezes sou mandado. Isto hoje vai tendo umas certas mudanças, pá. Mas acabou tudo aqui em Alto, praticamente. Havia um grupo, o grupo de teatro ainda existe, que é o Ao Luar. Esse aí ainda existe. Tenho grande admiração por eles. Mas o grupo folclórico foi ao ar. Acabou. O grupo de música que aqui havia, pá, também morreu. Portanto, hoje, talvez a Patrícia seja a herdeira, precisamente, do que aquilo acabou. Mas as pessoas não se mexem. As pessoas não se mexem. Por exemplo, há uma Assembleia. Eu fui presidente dela também, em tempo. As pessoas falam fora, mas na Assembleia chegam lá e não dizem nada. Nem lá vão, muitas das vezes. Eu duvido muito das minhas obras. Por isso é que se calhar não as acabo e nem as assino. Vocês outros é que serão capazes de me entender ou de dizer se é mau, se é bom. Eu gosto do que faço, muitas das vezes. Outras vezes não gosto. Bom, mas eu sou crítico, pronto. Sou um bocado crítico. Não direto, mas talvez um bocado indireto.